Querido artista, cuidado. Existe um mal que acomete artistas do mundo todo. E não importa qual a forma da sua arte, música, escrita, teatro, artes plásticas ou qualquer outra modalidade. Qualquer uma delas pode acabar deixando você vulnerável a tal lástima. E garanto a você que não é nada agradável. Acredite, eu já senti na pele essa condição em vários de seus sintomas. E a cada dia faço o possível para tentar escapar desse sofrimento. Talvez você, enquanto artista, também já tenha passado por isso. Pode até mesmo estar vivendo isso hoje sem se dar conta. De qualquer forma, você está em risco. Risco de viver infeliz e sem sossego até o último de seus dias. É por isso que estou aqui hoje, para lhe fazer um alerta. E quem sabe, lhe ajudar a escapar do sofrimento que um dia eu já tive. Para eu contar um pouco da minha história e com ela ilustrar os sintomas desse mal que vivenciei e como consegui, bem ou mal, contorná-lo, acredito seja de bom tom começar me apresentando. Meu nome é José Augusto dos Santos. Eu nasci no ano de 2000, nessas terras chamadas de Brasil. E acredito que artista seja uma palavra que tem muito a ver comigo. Se me perguntar qual a forma da minha arte, eu poderia lhe dar algumas respostas. Tenho um histórico com a música desde meus 8 anos, sendo esta a arte que me acompanha há mais tempo. Mas não é a única. Você presencia neste momento uma outra forma de arte. Há pouco mais de 8 meses, resolvi experimentar e acabei encontrando muito gosto em produzir vídeos. A maioria deles você pode encontrar aqui mesmo, no YouTube. Mas existe uma forma de arte que, pelo menos nos últimos anos, eu sinto que queima mais forte dentro do meu peito. Trata-se da escrita. Se você olhar com atenção, vai perceber que a escrita, na verdade, está por trás até mesmo de minha criação de vídeos. Para cada vídeo, eu preciso de um roteiro. E para cada roteiro, lá estou eu, escrevendo. As palavras que você ouve agora, por exemplo, não foram pensadas no momento da gravação desse vídeo, mas sim enquanto eu estava lá, fazendo o roteiro para ele. Mas quando falo da escrita, me refiro principalmente à arte de construir e conduzir histórias com palavras. No momento, estou contando um pouco da minha própria história, mas em geral gosto de criar e contar histórias além de mim mesmo. Essa daqui é uma mera exceção. Mas contar a minha história hoje, devo lembrá-lo, tem um propósito. Deixar você alerta para, a partir de agora, sofrer o mínimo possível daquilo com o qual eu já sofri muito. Nem sempre é claro quando existe arte dentro de nós querendo sair. Pelo menos para mim, no começo, não era nada claro. Eu seguia no meu dia a dia e costumava ignorar aquela vontadezinha de criar algo que ainda não tinha sido feito. No meu caso, de escrever algo que ainda não tinha sido escrito. Foram raras as vezes que, sabe-se lá o porquê, eu decidi ceder e aceitar me colocar diante de uma página em branco e preenchê-la com algumas palavras, mais ou menos elaboradas. Depois, esses pequenos textos ficavam guardados, arquivados por um longo tempo, apenas para um dia eu voltar até eles, relê-los, despertar um sentimento estranho dentro de mim em relação àquela produção amadora e ficar com pensamentos desejosos, me incentivando a escrever mais e explorar mais os reinos da minha imaginação. No passar dos anos, um texto aqui, outro lá, foi ficando mais difícil ignorar a minha vontade de escrever, de criar, de contar histórias a partir de perspectivas diferentes das minhas próprias. Um conto escrito era motivo para me fazer pensar sobre quantos outros contos eu não poderia tentar escrever. Um personagem criado, por sua vez, me levava a imaginar muitos outros personagens diferentes. Mas horas, eu não era tão bom assim em escrever histórias. Claro que uma ideia ou outra se transformavam em textos minimamente interessantes. No entanto, acima de tudo, eu nunca tinha tido vontade de seguir carreira de escritor ou qualquer coisa do gênero. Portanto,
acabei não dando tanta atenção para o escritor que residia dentro de mim. O ponto é que, mesmo eu tendo passado longos períodos sem escrever nem criar nada, o escritor dentro de mim continuava vivo. A minha imaginação continuava trabalhando e me trazendo ideias apenas para me provocar, quase que a me desafiar a retornar à escrita. De tanto não calar, vez ou outra eu acabava cedendo a esse desejo de escrever. Mesmo várias vezes tendo escrito contos que não chegavam até um final, existia muita satisfação naquele fazer. O prazer de criar, de articular palavras para montar uma narrativa que antes era apenas um esboço em minha mente, era sensacional. E depois, reencontrando com meus textos, eu lia cada palavra com muito gosto, muita vontade de fazer mais daquilo, de produzir mais e melhor. E para cada conto não finalizado, eu lia e pensava: ai, como eu queria conhecer o final dessa história. Seguido justamente do pensamento de: eu preciso terminar de escrever essa história. Certo dia, eu parei para contemplar a minha situação. Minha mente estava sempre captando inspirações nas situações mais inusitadas do meu cotidiano. Minha imaginação sempre bolando novos conflitos com novos personagens e todo esse processo sempre me levando a querer profundamente dar voz a histórias que ainda não haviam sido contadas. Pelo menos não contadas do jeito que eu queria contar. Eram tantas as ideias que me ocorriam e que eu achava interessante que decidi começar a anotá-las em uma planilha. Essa planilha, com ideias de histórias para contos e romances, não parou de crescer desde então. Cada desejo de uma nova narrativa vai parar lá, juntamente com os detalhes principais que imaginei para a trama. Enfim, com essa planilha em mãos, acumulando várias linhas de histórias pedindo para serem escritas, eu pude contemplar com muito mais clareza um pouco da arte que implorava para sair de mim. Toda vez que eu olho para as linhas dessa planilha, ou então encontro uma ideia nova em minha imaginação pedindo para ser escrita, eu percebo o quão refém eu sou da minha vontade de criar arte. Não é algo que eu poderia desligar, desassociar do meu ser, ignorar, nem pensar. Apesar da criação daquela planilha de ideias ter sido uma estratégia para tentar acalmar o escritor dentro de mim, deixá-lo tranquilo sabendo que a ideia de suas histórias estavam registradas e bem guardadas, ela me induziu ao erro. Um erro que, apesar de nem mesmo parecer um erro, me fez sofrer bastante. Anotar ideias de histórias e textos que minha imaginação me trazia se tornou algo parecido com a mãe que diz para a criança: na volta a gente compra, quando a pequenina vê um brinquedo mirabolante na vitrine de uma loja. A maioria de nós sabe por experiência própria que essa frase raramente prediz o futuro, pois eu estava fazendo justamente isso com a minha criatividade, tratando-a como uma criança e prometendo-lhe brinquedos. Só que depois, na volta. Não que eu não quisesse dar de brincar a minha criatividade. Os dizeres de vou anotar a ideia, depois escreva essa história, fossem talvez uma promessa para engambelar a mim mesmo. Mas a minha criatividade, aquela criança desejosa e birrenta, não aceita ser engambelada. Ela grita, chora, esperneia, faz o maior escândalo, mas não aceita ficar sem o seu brinquedo. E quanto mais eu evitava o retorno à loja para comprar o brinquedo, mais essa criança me infernizava. E eu sinceramente nem sei por que não deixar logo minha criatividade brincar e me permitir escrever. Afinal, percebi com o tempo, apesar das dores de quando me coloco num processo de escrita, tendo de lutar para fazer ideias e palavras se conciliarem, existem todas as delícias desse mesmo processo. Enfim,
envolver-me com essa arte dentro de mim, exigindo sair, ganhar forma, parece ser a mais certa das coisas, pois faz com que eu me sinta vivo. Traz tamanho prazer e contentamento, de maneira que, ao fazer uma pausa para descansar, apenas me pergunto, por que não fiz isso antes? Veja bem, isso que eu estou lhe contando tem tudo a ver com o mal do qual eu quero lhe alertar. Eu resolvi nomeá-lo de constipação artística. Não consultei todo mundo para chegar até esse nome, então não espere encontrá-lo no Google. Mas logo você vai entender o porquê da minha escolha. A constipação artística é causada justamente quando resistimos à arte que está dentro de nós, desejando sair, tomar forma e beleza. Se trancafiada por muito tempo dentro de nossa imaginação, essa arte vai começar a agredir o recipiente, deixando o artista inquieto, atormentado pela sua própria criatividade, tal qual a mãe se atormenta com a criança que não recebeu o seu brinquedo. Esse vídeo, por exemplo, ele nasceu como uma simples ideia em minha mente. Uma ideia querendo combinar minha arte da escrita com minha arte do audiovisual. Explorar possibilidades, testar minhas habilidades e me forçar a aprender mais com a prática. E como toda ideia que nasce na cabeça de uma pessoa, eu poderia simplesmente tê-la ignorado. Mas, como você pode perceber, eu não fiz isso. Não, eu não quero me sujeitar a mais constipação artística. Se eu ignorasse a minha vontade de proferir estas palavras e compor este vídeo, o desejo de criá-lo ainda se manteria dentro de mim, martelando em minha mente, forçando a saída. Frente a esse tipo de situação, eu tenho apenas duas opções. Ou dar à luz a seja lá qual for a forma de arte que quer sair de mim, ou mantê-la presa e me submeter a essa tortura íntima do artista constipado. Quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, eu não sabia, mas estava me dando mais uma maneira com a qual poderia trabalhar minhas ideias e exercer a minha criatividade. E, portanto, mais um meio pelo qual a arte dentro de mim poderia exigir a sua liberdade. Depois de alguns meses criando vídeos e, igualmente, anotando ideias que me ocorriam para vídeos futuros, eu me vi em um novo cenário, onde a constipação artística poderia me acometer. Eu encontro muito prazer em criar vídeos, pensar em temas, escrever roteiros, gravar cenas e compor o resultado final na hora da edição. Apesar de ser algo por vezes cansativo, todo esse processo me é muito prazeroso. E quando eu me privo dele, mais uma vez caio na condição de ser torturado por minha própria criatividade, que aos berros dentro da minha cabeça não descansa até eu voltar à minha produção. Se passo 1 ou 2 semanas sem criar nada, não trabalhar nem um pouquinho na confecção de um vídeo novo, começo a experimentar todos os sintomas da constipação artística. Mente inquieta, imaginação fervente, frustração por não estar dando vida às suas ideias, inquietação, insatisfação constante, dificuldade de concentração devido às ideias constipadas e por aí vai. Falando assim, pode parecer que é um verdadeiro inferno conviver com um artista dentro de si que está sempre querendo se expressar e não muito disposto a dar tréguas. Talvez seja mesmo um inferno, mas apenas para quem insiste em lutar contra sua arte e mantê-la encarcerada.
Pois apesar de ser um mal terrível, a constipação artística é remediável. Seus sintomas podem ser atenuados e o artista pode ter uma vida saudável e feliz, desde que ele consiga aceitar a sua arte e se render a ela. É exatamente isso que eu tenho buscado fazer desde que percebi que, na verdade, eu sou escravo da arte que pulsa dentro de mim. A melhor coisa que posso fazer é não só conviver com ela, mas abraçá-la, aceitá-la, servi-la em suas necessidades e aproveitar do imenso prazer de vê-la tomar forma fora de minha imaginação. Então, se você, artista, tem sofrido com arte represada dentro de você, que quer sair, mas não encontra um meio para isso, eu lhe aconselho a não brigar com sua arte para mantê-la presa. Pelo contrário, brigue pela sua arte, para vê-la livre. Lute para encontrar oportunidades de jorrar o seu conteúdo artístico. Crie para você ou para os outros, mas crie. Não ouse tentar abafar o grito da sua criatividade, da sua expressividade, pois é um grito incessante. Faça o que for, mas volte até aquela loja e compre o maldito brinquedo, se quiser ter paz. E pague alegremente pelo brinquedo, com um sorriso no rosto, pois nada lhe trará mais contentamento do que ver a sua criança, a sua criatividade, brincando com ele, rindo, dançando, pintando e bordando. É isso o que eu procuro fazer dia após dia. Encontrar meios de servir ao que clama sair da minha imaginação. Criar, experimentar, testar, compor. Quem sabe inovar. Tudo menos calar. Este vídeo, por si só, já é um reflexo da minha necessidade de atender aos meus anseios artísticos. Eu já tenho um canal no YouTube com seus próprios temas, mas nem todas as ideias de vídeos que eu tenho tido atualmente caberiam em meu canal primogênito. Por isso que agora lanço um vídeo novo, bem diferente de todos os outros vídeos que eu já fiz, em um canal zerado. Estou apenas abrindo mais espaço para despejar aquilo que eu quero, que eu preciso de alguma forma criar. No mais, é isso que eu quero ilustrar para você. Se for do seu mais íntimo e profundo interesse se envolver com a arte, lute para conseguir encontrar um meio de fazer isso. Escreva livros, produza vídeos, grave músicas, apresente-se no palco, apresente-se só para amigos, apresente-se para si mesmo. Desenhe, componha, pinte, dance, faça a sua arte brilhar, não importa como. Apenas não se submeta a viver como um artista constipado, frustrado e que não faz jus ao que corre em suas veias e vive em sua imaginação. Lembre-se, não se pode calar a arte. Não quero fazer parecer que é fácil. Na maioria dos casos não é. Eu tenho sim minhas dificuldades em dar vida àquilo que quero criar. Ainda sei pouco, ainda produzi muito pouco até agora, de forma que não sou um artista tão experiente assim. Meus meios ainda são muito limitados, mas eu sei que não fazer nada não é uma opção. Pelo menos, não se eu quero levar uma vida realmente satisfatória, pois sabendo que há um artista dentro de mim, a única chance que tenho de ter essa vida satisfatória é dando voz a ele. Seja anotando ideias, rascunhos, escrevendo histórias quando tenho mais tempo, tecendo acontecimentos na vida de um personagem novo, sonhando com universos fictícios, criando canais do YouTube para expor algumas produções, o que for. Para mim, o mais importante é estar disposto a procurar e a desenvolver os meios pelos quais posso dar vida à minha arte.
É tão essencial que, na verdade, ao fazer isso, parece estar apenas dando a mim mesmo a oportunidade de viver. Agora, querido artista, você não pode dizer que não foi avisado. Não tente fugir da sua arte. Não tente evitá-la. Ela sempre vai lhe alcançar. Corra ao encontro dela e lhe dê um abraço muito apertado. Comprometa-se a ela e estará se comprometendo consigo mesmo. Respire a sua arte o mais profundamente que puder, pois só assim não será sufocado por ela.